invitation. All right. Thank you so much. Thank you, Thiago. Thank you, Felipe, and everyone else. It is great to be here. Greetings from Rotterdam, the Netherlands. How many people do we have? 62 and counting. Awesome. So, yeah, let me share my screen and take you along for the ride. Let's do this, share screen, number one, there we go. If something is not right, I'm sure someone's going to tell me. I'd like you to join me on this journey through Human Robot Agent, which is my latest book about redesigning work in the age of AI. Now, I'm sure Thiago has explained to you that I wrote books before. I'm sure some of you know them, Mansion 3.0 and How to Change the World, and Managing for Happiness is maybe the most popular one. But actually, the most recent book that I wrote last year was a sci-fi novel. That was Glitches of Gods. And when I nearly finished that book, ChatGPT came out. That was 2023. And I had already written the entire manuscript, but I thought, hey, this is an interesting tool. Let's see what the AI has to say about my story. So I fed it every scene of the book. I gave that to ChatGPT to get feedback on my writing. And that was great. It had suggestions for better sentences and better prose and so on. And there I saw the power of AI. It went far beyond the traditional spell checkers and style checkers that were already available. So I thought, with my next book, I'm going to go all in. I want to know how to evolve as a writer in the age of AI and basically lead by example. And that became Human Robot Agent. Now, I keep telling everyone I'm not an AI expert. I like to be an AI power user. So I use ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, Le Chat, several others, just to see what they can do, how they differ from each other, and I use them on a daily basis for anything, basically. And I noticed that you can see the human brain as the bottleneck. It is well to give. I'll give you Dar exemplo, pesquisa. Eu gasto muitas horas, né, para pesquisar um assunto. Eu uso muito o Google para encontrar os artigos, os melhores artigos. E hoje eu delego isso para a minha equipe. O Perplexity tem uma pesquisa profunda, o Gemini, o ChatGPT, que leva minutos para fazer uma pesquisa num assunto. E isso tira muitas horas do meu trabalho. E esse é só um exemplo. Um outro exemplo é encontrar os links no final de um capítulo, que é um trabalho muito irritante, que eu tenho meu assistente digital hoje para fazer tudo isso. E eu descobri que o nosso cérebro é como se fosse um gargalo para muitos tipos de trabalho que a gente quer fazer nesse mundo digital, com os nossos trabalhadores. Eu vou mostrar muitas frases de livros e artigos que eu li e coisas que me inspiraram ao longo dessa jornada. Pessoas que usam inteligência artificial para fazer tarefas desfrutam mais do seu trabalho e sentem que podem ser capazes de usar os seus talentos e capacidades. A capacidade... Hoje, eu curto mais ser um escritor, porque eu consigo ter muito mais tempo de fazer aquilo que eu gosto e gasto menos tempo no trabalho estúpido ali, tipo pesquisar artigos, encontrar coisas assim. Então, a capacidade de terceirizar tarefas sem sentido para a inteligência artificial pode ser libertadora.
E a pior parte do trabalho, então, vai para a inteligência artificial. Claro que a gente não deve delegar tudo, como diz nesse livro. A gente não pode, por exemplo, terceirizar as revelações para o insight. Eu tenho ideias, eu tenho opiniões, e essa é uma das grandes alegrias de aprender, especialmente aprender coisas amplas. É importante a gente decidir que coisas a gente pode delegar para a inteligência artificial e o que não deve. Tem uma tremenda quantidade de conteúdo sendo gerado pelo IA, e isso se estende para o software. Você pode fazer um software hoje da mesma maneira que você criava fotos e vídeos antes. É só usar o Cloud ou, ferramentas de cogeração para criar o protótipo de um livro, de um jogo, de um app. E 90% disso é código que nem vai ser usado, mas é uma grande maneira de experimentar. E cria algo que, na verdade, funciona, para mostrar para um cliente, perguntar para ele se é isso que ele quer, se é isso que ele deseja. E isso é algo fascinante. No entanto, isso também significa que tem um risco e potencial. Eu li um artigo semana passada de um IA chamado Tsunami, que a gente cria muitos aplicativos com cogeradores e uma pequena porção vai ser bem sucedida e depois a gente pode melhorar esses aplicativos. E muitos têm muitos problemas, cometem erros, e isso vai causar mais volatilidade e instabilidade no mundo. Eu vou mostrar para vocês uma estrutura malvada que eu mostro no meu livro. Eu começo com a dimensão lá em cima da volatilidade, que é a predibilidade, falta de predibilidade do nosso mundo. Quer dizer, tem coisas previsíveis no nosso mundo, mas tem coisas não. Quando as coisas não são previsíveis, a gente fica caótico, né, dentro da volatilidade. E eu acredito com plataformas de código, a gente vai ter mais volatilidade, mais imprevisibilidade. E eu acabei de escrever isso essa manhã. Eu lembro da época que mensagens de erro davam uma descrição do problema. Tipo, não tem memória, o arquivo está com problema. Hoje a gente só vê uma mensagem, algo deu errado. Eu acho que eu já vi 3 vezes hoje, algo deu errado. Porque até os desenvolvedores nem sabem mais o que foi errado. Então é tão complexo e tão caótico que eles nem sabem qual que é o problema básico, né? Tem várias camadas ali, 5, 6 camadas. E esse é um sinal de que o mundo está ficando mais volátil. E como eu disse, eu tenho uma equipe que trabalha com várias IAs, ChatGPT, Claude, Perplexity, e eu sinto que agora eu sou o generalista dessa equipe. Tem um livro do David Epstein que fala quanto maior o quadro, mais único é o potencial, a contribuição do potencial humano. A nossa grande força está exatamente no oposto de uma especialização fina. É a capacidade. Eu uso um IA para encontrar links.
Eu uso um IA para pesquisa. Eu uso um IA para reescrever. Eu uso um para criar imagens, etc. Mas eu sou o generalista. Eu que tenho que ver tudo o que está acontecendo e todas as conexões em múltiplos domínios. E basicamente isso me faz uma pessoa com forma de M. Sabe aquele termo, pessoas com forma de T, que ela tem uma especialidade, ela tem algumas habilidades em outras áreas, mas você pode fazer teste, você pode fazer gerenciamento de produto. Essa é a pessoa com habilidade T. Ela é horizontal e vertical. Mas o futuro é para pessoas com forma de M, que tem uma barra horizontal com várias habilidades. 3 até mais. Você tem especialidades temporárias, múltiplas. Eu também estou tentando me tornar bem agora como editor de vídeo, porque as ferramentas ainda não são boas para criar vídeos completos. Tem que editar ainda muito. Eu estou vendo vídeos de aprendizado online, então eu estou entrando na parte de edição de vídeo. Mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou dar o comando para o IA e ele vai fazer toda a edição do vídeo. Eu não preciso mais ser o especialista. Eu vou dar as instruções para o meu especialista da equipe. Então, o que muda na era do IA é que essas máquinas assumem uma especialização depois da outra e a gente tem que se acostumar com a ideia de que cada especialização é temporária e a gente tem que prosseguir em algum ponto para uma outra área, onde a gente não compete com a inteligência artificial. E que tipos de áreas são essas? Geralmente é resolução de problemas, pensamento crítico, trabalhar com conceitos abstratos. Alguém disse, a gente está subindo, né, de andar e a gente está ficando cada vez maior ali no nosso pensamento horizontal. E é isso que as IAs não fazem para o nossa equipe digital. E as coisas ficam cada vez mais complicadas e inescrutáveis. E essa é a parte azul desse framework, essa estrutura. Quão difícil que é entender, e com o IA as coisas ficam cada vez mais complicadas e difíceis de entender. Vamos encarar. Tem poucas pessoas no mundo que entendem como modelos de linguagem funcionam, redes neurais, por exemplo, os chips que esses laboratórios de IA usam, as GPUs. Provavelmente não tem mais ninguém no planeta que entende todo o chip, toda a GPU e toda a equipe para entender como que os chips funcionam e são tão complicados. Então é algo inescrutável. Então é mais complicado do que não complicado. E o IA está fazendo isso para a gente. E a gente está sendo empurrado para fora dessa estrutura aí. Eu vou mostrar outras dimensões. Então eu tenho uma equipe digital que parece uma parceria mesmo. Eu sinto que eu tenho colegas de trabalho, eu tenho diversão com o chat GPT, eu já dei o nome para ele, ele chama Z. Eu trabalho com o Gemini, ela se chama de Vera. Então eu dei personalidades, eu dei personalidades divertidas para que fosse divertido trabalhar com elas. E as máquinas estão fazendo o que elas fazem melhor. Trabalha tarefas repetitivas,
analisar dados, lidar com casos de rotina. E eu, como humano, lido com informações ambíguas, exercício julgamento em casos difíceis e lido com clientes insatisfeitos. Reclamações do meu livro. Tipo, eu não sou Deus para deixar o chat GPT escrever a resposta, eu escrevo a resposta. Então, todos nós temos que nos especializar e focar nas coisas que a gente é bom. Então, as máquinas são boas em lidar com datas e repetição e velocidade, e não é isso que o cérebro humano é bom. Na verdade, o cérebro humano é um gargalo quando se trata de velocidade. Nosso processo lógico é devagar. A gente não pode confiar no nosso cérebro para memória. Na verdade, ele é péssimo de memória. É melhor deixar as máquinas fazerem isso. E a gente não gosta de fazer a mesma coisa o dia inteiro. Então, o nosso cérebro não é muito bom em repetição. A gente é bom em criatividade, insight, sabedoria. Mas significa que agora que eu trabalho com uma equipe de assistentes digitais, e essa equipe agora é menor na era da IA. E como o Newberg escreveu, uma ou duas pessoas com habilidades de fazer prompts, comandos e acessarem modelos grandes de IA. Eu lembro que em 2005, 2008, falavam que o ideal tamanho de uma equipe era 7 pessoas, 9 pessoas, 5 a 9 pessoas. E eu reduzi isso para 5, que eu descobri pesquisas que falavam que era 5. Esse era o tamanho ideal de uma equipe. E agora, em 2025, eu acho que o time, uma equipe ágil, é de 2 pessoas. É uma, 2 ou 3 pessoas. E o restante são inteligências artificiais. A gente está se movendo nessa direção, eu estou vendo isso agora. As nossas equipes estão ficando cada vez menores, são startups que fazem muitos bilhões de dólares em receita e são 2 ou 3 pessoas ali. E essas empresas são muito menores do que eram. E a gente está chegando numa época de agência de inteligência artificial. Eu sou um pouco cético em relação a isso. A tecnologia é impressionante. Elas não são confiáveis, cometem muito erro. Nenhuma empresa vai substituir a sua força de trabalho por agentes que podem cometer erro. Isso não vai acontecer esse ano, mas vai acontecer em algum momento. E todos esses desenvolvimentos significam que equipes se tornam mais modulares e é mais fácil mudar os membros da equipe. Então, essa parte vermelha da estrutura. Hello? Acho que ele caiu. Eu trabalho com muitos membros de equipe e eu posso decidir não usar o chat GPT por semanas ou dias e ele não se importa. Ele não se importa.
Se eu voltar depois de uma semana, ele não vai falar que estava com saudade de mim, não. As máquinas não se importam. Isso significa que essas equipes híbridas se tornam cada vez mais modulares e a gente consegue substituir elas com outros agentes. E isso é algo que está querendo tirar a gente daí, para ter equipes cada vez mais soltas. Um outro assunto que eu não vou cobrir agora, pode vir, que é parte do meu último trabalho, que é o Unifix. Então, a inteligência artificial está forçando as equipes a se reagruparem. Então, as equipes estão tendo que se realinhar. Mas eu vou deixar esse assunto por aí e eu gostaria de ir para a experiência agora. A experiência é um assunto, quem me conhece sabe, né? É um assunto que é favorito para mim. Eu gosto de reclamar sobre experiências ruins. E isso não é só para me livrar da minha frustração, mas também para ensinar as pessoas que a gente não deve aceitar más experiências. A gente não tem que só oferecer produtos para um cliente, mas a gente oferece experiência. A gente tem que pensar nas coisas a partir da experiência e não a partir do ângulo da experiência e não da tecnologia. A gente está entrando agora num estágio em que tudo se torna hiperpersonalizado. Nesse livro, A Maestria do Paradoxo dos Dados, tem muitos exemplos de hiperpersonalização de experiências. Eu tenho certeza que você sabe como que a Amazon faz ali, né, com a personalização. Tudo que você vê na Amazon vai depender das suas compras anteriores, assim também na Netflix. Eles fazem aquela página especificamente para você, dependendo de como você se comporta ali. Então, essa personalização, hiperpersonalização pode se aplicar a tudo, moda e muitas outras indústrias, onde a gente tem cada vez mais dados sobre os usuários e a gente pode hiperpersonalizar a experiência para os nossos usuários. Isso significa que o conceito da persona ele vai evaporar. Por que que a gente tem personas e clientes ideais para os nossos produtos? Por que que a gente define isso? Porque a gente tenta oferecer para todos os nossos clientes o mesmo produto. Então a gente tem que saber o que que é o mesmo do nosso cliente para que a gente possa dar para ele tudo que ele quer. Mas se a gente começa a dar diferentes coisas para diferentes clientes, dependendo das suas preferências, aí não vão ter mais personas. Um exemplo extremo seria a Amazon. Ela quer ser a loja de tudo, quer vender tudo para todo mundo. Então, qual que é a pessoa para a Amazon? Todo mundo em todo o planeta. Então, a gente está entrando nessa direção com muitos produtos e serviços, onde essa ideia da pessoa comum ali, né, hoje está sendo substituída pela personalização. Mas a experiência é o que importa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai para a Amazon, eu entro e vejo muitos livros de ficção, ficção científica. Isso é o que eu compro hoje em dia, né? Mas quando você compra o livro, você tem a mesma cópia do que todas as outras pessoas. E a gente consegue melhorar numa perspectiva técnica, porque muitos desses livros são impressos em demanda. O meu livro, por exemplo, ele não tem um estoque, ele é impresso conforme a pessoa compra.
E isso é muito bom, é ótimo. Mas se a Amazon imprime a cópia quando você pede, ela poderia colocar o seu nome lá. Eu poderia incluir uma variável ali numa página de dedicatória e colocar o nome do cliente e imprimiria o nome do cliente. É possível. A gente poderia ir até além. Eu tenho que admitir que eu mencionei o Elon Musk algumas vezes no meu livro. Eu sei que ele é uma pessoa controversa. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele. Eu também não gosto dele, mas eu acho que ele fez coisas muito inteligentes como CEO. E eu quero poder falar dessas coisas, sabendo que algumas pessoas não vão gostar. Então eu pensei, se a Amazon já sabe que tipo de cliente você é, eles conseguem predizer se você é da política esquerda ou direita. Em teoria, seria possível incluir variáveis no meu livro, inclua esse capítulo ou apague esse capítulo, dependendo da preferência política do cliente. Tecnicamente, isso é possível. Mas a gente quer oferecer isso, essa experiência. Eu perguntei para algumas pessoas, todo mundo falou que não. Eu não quero um livro assim. Então, por que que essa não é uma boa experiência? Porque os clientes querem saber qual que é a versão real. Será que ela tem o capítulo do Elon Musk ou não? Eles só querem, todo mundo só quer uma versão de um programa da televisão na Netflix. Ninguém gosta se tem 10 de versões diferentes dependendo dos seus gostos. Isso é um exemplo de que a experiência importa. A gente tem que pensar qual que vai ser uma grande experiência para o nosso cliente. Uma outra coisa que ele escreveu, ele fala que a gente cria bonecos pedindo para o modelo de inteligência artificial fazer o papel desse tipo de usuário, e a gente pode fazer esse boneco do usuário, pesquisa, entrevistas. Então, ele usa a IA para avaliar o produto que ele está construindo antes de mostrar para o verdadeiro cliente. Isso faz muito sentido. Eu fiz isso também com o meu livro. Eu mandei embora todos os meus leitores beta, porque eles são muito mais rápidos. Eu consigo. Eu gosto dos leitores beta, né? Eles foram muito bons, mas geralmente 100 pessoas se inscrevem para ser leitores beta, e quando eu peço o feedback do capítulo 1, 30 pessoas já desistiram e nem começaram. E quando eu chego no capítulo 6, outras 30 pessoas desistiram. E quanto mais a gente segue no livro, mais pessoas saem. É que nem ir para academia. Em janeiro, a academia tá cheia, mas no final tá todo mundo vazio. Tá tudo vazio. Quando as pessoas chegam no final do livro, só tem um leitor beta. E isso não é algo útil para mim. E eles têm muito feedback eu tenho muito feedback do capítulo 1 e não tenho muito feedback do último capítulo. E leva semanas para conseguir o feedback desses leitores. Então, o que que eu faço agora? Eu configurei minhas IAs para serem meus leitores beta. Elas não desistem. Elas dão feedback em segundos, ao invés de semanas. E eu posso ter 100 dessas IAs para mim, cada uma focando numa coisa diferente. Por exemplo, o Gemini, ele valida o texto que eu escrevo. Ele diz que paradoxos, que leis, que princípios se conectam com aquilo que eu estou escrevendo. Por exemplo, quando eu escrevo que o coach agile influencia uma equipe observando a equipe,
Aí o Gemini diz: tem uma explicação científica para isso. É o efeito Hawthorne. Ah, tenho que mencionar isso no meu livro. Mas foi o Gemini que me contou isso. Um outro exemplo, eu falei que a curto prazo eu sou pessimista, mas a longo prazo eu sou otimista. Geralmente eu faço essa piada. E ele falou: esse é o paradoxo Stockel. Eu nunca tinha ouvido falar nesse paradoxo e todos os dias são difíceis, mas você vai conseguir. Agora eu sei o que é esse paradoxo. Então, os meus membros da minha equipe são muito bons e me dão boas dicas. O Henry Newberg chama isso de leitores bonecos ou usuários bonecos, que você finge que você tem leitores beta ali ou usuários beta, e isso ajuda você a acelerar muito. Agora, tem algo interessante que a gente tem que considerar, que também é algo de experiência, que são cada vez mais tecnologias disponíveis, cada vez mais dados, cada vez mais capacidades das IAs. O que é raro hoje é o toque humano. Você consegue ver isso nessa frase. Os engenheiros que desenharam enfermeiras virtuais para terapeutas IAs geralmente dizem que a sua tecnologia é melhor do que nada, particularmente para pessoas que não têm dinheiro, que não conseguem ter atenção de enfermeiras ocupadas nas clínicas das comunidades, por exemplo. Então, se a pessoa não consegue ter acesso a uma terapia normal, ela vai tentar pelo menos a IA. Então, a tecnologia se torna abundante no mundo, todo mundo tem acesso ao chat GPT e os outros IAs, mas o que fica especial ali, então, é o toque humano. Então, pode muito bem ser que as pessoas que pagam pouco seguro, saúde, elas vão ter os robôs e as que pagam mais vão ter os humanos. Vai ter muitos mais robôs do que humanos. E o mesmo se aplica a tudo. Quando eu escrevi sobre isso, o Gemini disse: essa é a divisão digital. E eu pensei sobre isso. Eu falei: não, é o oposto da divisão digital. Porque a divisão digital, de 20 anos atrás, é que algumas pessoas tinham tecnologia e outras não. Porque eram pessoas que não conseguiam usar a internet, não conseguiam pagar para ter, né? Essa divisão fechou, porque todo mundo tem acesso à tecnologia, ela é barata, e hoje é o oposto. Agora, algumas pessoas têm acesso aos humanos, enquanto os outros têm que lidar com robôs e máquinas. E eu falei, na verdade, é o oposto da divisão digital. E isso é um exemplo dessa parte roxa, que é a reflexividade, que o observador influencia o sistema e o sistema influencia o observador. Tecnologia influencia pessoas, pessoas influenciam tecnologia, é um ciclo de feedback, e quanto mais forte ele é de um para o outro, mais reflexivo o sistema é. E a IA faz as coisas serem mais reflexivas, com a tecnologia e as pessoas se influenciando. Alguém escreveu ontem que a IA é treinada pelo input humano, mas ela também influencia o input humano e depois ela treina como resultado, e é um círculo ou vicioso ou virtuoso que a IA faz, né? E coloca a gente cada vez mais nesse lugar para fora da estrutura.
Acho que tem dois mais assuntos e depois acho que vai ter 5 minutos para perguntas. Uma coisa que eu achei interessante é a ideia do gerenciamento algoritmo, onde o gerenciamento está sendo substituído por algoritmos. Eu vi o primeiro exemplo na China, né? Eu falo muito sobre isso. É uma empresa que se chama Haier, onde eles já tinham mandado embora todo o gerenciamento de médio deles, com uma cadeia de bloco. E hoje a gente vê cada vez mais isso acontecendo no mundo. Empresas de plataforma já trabalham assim há muitos anos. Uber ou outras plataformas que têm freelancers, trabalhadores gig, que estão ali reportando coisas para. Isso é muito normal ter esses trabalhadores. Mas também em empresas normais. A Amazon é um exemplo disso. Os trabalhadores da Amazon hoje têm chefes digitais e ela é um mau exemplo, porque a Amazon é conhecida por trabalhos que não são, condições de trabalho que não são muito boas. A Amazon, ela pegou os aparelhos do mercado do lugar de trabalho e usou como arma. Não é um bom exemplo de gerenciamento algorítmico. Mas também tem pesquisas que nos mostram bons exemplos. Bom uso de chefes digitais. Porque a IA pode melhorar a transparência no local de trabalho e alinhar mais próximo com as expectativas dos trabalhadores e reduzir as ameaças percebidas que podem gerar desconfiança. Então, por exemplo, algumas pessoas gostam de lidar com algoritmos como chefes, porque os computadores não ficam jogando joguinho. Eles não têm membros da equipe favoritos, eles não puxam saco, eles não põem pessoas para baixo. Eles não se importam, na verdade. Eles só se importam com os números. E para algumas pessoas, isso é uma sensação de liberdade. Tem muitas pessoas trabalhando como freelancers nas plataformas e sem ter chefes humanos. São medidas por aquilo que elas produzem e elas não precisam de chefes humanos. É algo que irrita, na verdade. E mais empresas estão descobrindo que esses gerentes de e-mail não têm nada o que contribuir. Eles acumulam informações, tomam decisões baseadas nessas informações, coisas que a gente pode delegar, né? Ou capturar em algoritmos. E a gente tem um lugar de trabalho justo e transparente. A gente pode deixar eles medirem e boa sorte. Então, pode ser bom, pode ser ruim, dependendo de como for implementado. A Amazon não é um bom exemplo, mas outras plataformas têm melhores implementações. Então, a progressão do gerenciamento de estoque a corporações completas não é possível, é provável. A gente vê cada vez mais gerentes sendo substituídos por algoritmos. E isso criou ansiedade entre líderes de corporações, porque eles acham que eles basicamente acabam tirando o seu próprio trabalho, introduzindo esse gerenciamento de algoritmos, né? E daí só ficam os trabalhadores de verdade. E por que a gente precisa ainda de gerentes, né? Essa é uma boa pergunta. E para onde isso nos leva, então, na estrutura? Eu estou com a parte verde agora, que é a escalabilidade. E outras empresas
que não têm esse gerenciamento médio, elas conseguem escalar muito mais, é muito mais fácil quando você não tem um modelo hierárquico. E muitas empresas estão descobrindo os benefícios e elas querem escalar e elas têm que se livrar dessas camadas de gerenciamento que tem. Uma coisa que é importante é, como ser humano, permanecer nesse loop conectado. Eu tento delegar meu trabalho para algumas das pessoas da minha equipe digital, mas tem muita coisa que eu faço. Por exemplo, ó, a primeira versão de um artigo sou eu que escrevo. E isso tem uma razão importante, é porque eu quero ser bom em escrever. E se eu parar de escrever, se eu parar de escrever a primeira versão, eu vou perder essa habilidade de escrever. E isso chama perder habilidade. E as nossas habilidades vão deteriorar se a gente não usar elas numa base consistente. Então, quando a IA substitui essa prática, os humanos têm que. Eles começam a contar com a IA e eles perdem a sua habilidade. Por exemplo, pilotos em por exemplo, se um piloto de avião, ele tem que ficar sempre praticando, porque se ele não praticar, ele perde o talento para intervir quando o autopiloto falha. E eles têm que ser capazes de intervir. Eles têm que manter aquele talento para conseguir monitorar o que o copiloto está fazendo e tomar ação quando necessário. Agora, traduz isso para qualquer tipo de trabalho. Se o seu trabalho é olhar para uma ferramenta e dizer, será que essa ferramenta está fazendo um bom ou mau trabalho? Você precisa dessa habilidade. E você não tem um problema. Você vai ter problema se você não praticar essa habilidade. As pessoas se adaptam às suas ferramentas e a automação pode criar lugares. Eu pergunto para as pessoas geralmente, né? Quantos de vocês perderam a habilidade de andar pela cidade sem o Google Maps? As pessoas perderam a capacidade de navegar, elas não sabem onde é oeste, leste, oeste e norte, elas usam os seus telefones para encontrar os seus lugares. E talvez esse não seja o grande problema quando se trata de delegação, porque a gente sempre vai ter ferramentas disponíveis, a menos que o seu software de navegação mas essa não é uma questão tão grande, mas poderia ser quando é o seu trabalho. Se você usa ferramentas de IA, mas você delega muito para sua equipe digital, você vai perder sua habilidade e você não quer isso. Então, trabalhadores que não trabalham com IA vão descobrir que as suas habilidades ficam obsoletas. Então, é imperativo trabalhar com a IA para manter o seu emprego e não delegar tudo. Porque se você vai se delegar para fora do seu trabalho. Eu pintei a parte amarela aqui da ambiguidade, porque ela é meio difícil de discernir. A IA, ela introduz essa ambiguidade no mundo, onde a gente não sabe o que vai acontecer. Será que é bom ou ruim? Será que delegar trabalho para um trabalhador digital é bom ou ruim? Isso exige que a gente, humanos, faça decisões inteligentes. Não tem uma resposta binária para nada nenhuma dessas coisas. Por isso que eu acho que a IA, ela aumenta essa dificuldade da gente ter essas respostas no mundo que a gente vive. Porque tem tantas decisões que a gente tem que tomar, onde não tem realmente uma resposta que é bom ou ruim. Um exemplo concreto, semana passada, a OpenAI
fez grandes ondas nas redes sociais, dizendo que a gente pode criar imagem de qualquer coisa, e todo mundo estava criando estilos, usando o estúdio Ghibli lá do Japão. Eu mesmo tentei hoje, é divertido, mas tem muita ambiguidade em termos do, isso é legal, isso é ético. Os modelos de linguagem são treinados com materiais que têm copyright, e a gente pode criar hoje imagens que parecem que foi feita pela Disney. Isso é bom ou ruim? A gente não sabe. É ambíguo. Tem muitos casos hoje onde a gente basicamente está navegando em territórios que a gente nunca navegou. E a gente precisa resolver isso, né, à nossa volta. Tem um assunto específico que é algo que eu gosto, que é sobre os júniors e os empregados júniors. Será que eles vão ter trabalho? Porque o sênior não vai ficar delegando trabalho para o júnior. Não tem mais razão para usar um profissional jovem. Por que que eu vou investir no treinamento de um jovem profissional quando a IA pode fazer o trabalho mais rápido, mais barato e sem o risco de pedir demissão? Sim, essa é uma questão. Tem todo um livro escrito nesse assunto, que chama Skill Code, e o autor diz que existe um caso de curto prazo para a gente cortar os novas pessoas, porque eles não são tão bons quanto o IA. Então, esses estagiários noviços, a gente acelera o nosso fluxo de valores e a gente se livrar dessas pessoas. Mas essa é um ganho a curto prazo e uma perda a longo prazo. Porque quem que vai assumir o trabalho das pessoas que vão sair? O sênior não vai ter ninguém para assumir se não tiver um júnior. E tem um outro efeito interessante. Tem um tema que se fala a maldição do conhecimento, onde os experts eles acham que eles sabem tudo sobre um assunto, porque é o domínio deles, mas algumas vezes precisa de um júnior ou um novato para fazer os experts pensarem fora da caixa. Isso chama mentalidade do iniciante. Então, eles precisam mostrar para os sêniors que o mundo mudou. E as coisas podem ser feitas diferentes agora, né? E a gente tem que repensar a sua experiência. Eu acho que esse é um outro exemplo da reflexibilidade, que são os seniores influenciando os júniores e os juniores influenciando os seniores, por causa da IA. Então, eu mostrei vários exemplos dessa estrutura maldosa, né, que eu criei. Eu acho que a IA está empurrando tudo para fora, né? Está mais ambíguo, está mais escalável, está mais reflexível, mais modular e mais volátil. Se você quer aprender, leia o meu livro. Como o Thiago disse no começo, a empresa Anfix, a gente conversou sobre qual que é a próxima coisa que a gente deveria colaborar, qual o novo nome. Tipo, 4.0 e 5.0, para a gente ficou soando não muito bom. A gente vai chegar a 5.0, 6.0, nunca vai acabar. Então, alguns de nós dissemos, por que não Management 3000? Isso resolve todo o problema. Management até o ano 3000.
tem 975 anos aí ainda, que é um longo tempo. Então a gente falou sim, vamos dar esse nome de Management 3000, e a gente começou a diminuir para o M3K quando a gente estava conversando, e essa se tornou a arma, então, que a gente colaborou. A comunidade se chama M3K, ela junta todo o Management 3.0, um fix. A equipe começou com novas licenças, o novo livro, todo o conteúdo, o aprendizado online, tudo está dentro dessa nova marca. E as últimas palavras, o que fica para nós como trabalhadores, como gerentes? Eu acredito que a gente tem que ter essa mudança do conhecimento para a sabedoria, porque as IAs hoje tinham informação, agora elas têm conhecimento. E agora tem uma coisa para nós que sobrou, que foi a sabedoria. O que é mais sábio a gente fazer? Como que a gente pode fazer isso de forma que a gente beneficie os empregados, não da maneira da Amazon, mas como que a gente pode lidar com os juniores que a gente ainda precisa na empresa? A gente quer eles na empresa, mas não quer que eles desacelerem o fluxo de valores. Esse tipo de discussão, eu acredito, é o que os coaches Agile precisam fazer agora. Como um coach Agile, não é seu trabalho explicar alguma coisa que as pessoas possam encontrar facilmente, mas é ter discussões sobre qual que é a coisa sábia para fazer no seu contexto, como que você pode se organizar na era da IA. As máquinas colapsaram a hierarquia para que os seres humanos não precisem ir para esse lugar de sabedoria. E como o Reid Hoffman disse, faz muito tempo desde que o futuro parecia tão não mapeado. E tentando olhar para isso com aquela estrutura que eu passei para vocês ali, Wicked, tem algo importante para nós também, como gerentes, como líderes e como coaches Agile, que é ajudar as pessoas a lidarem com o incerto. A gente consegue ser mais ágil do que nunca, com muitas práticas que tivemos no passado, e na era da IA vai ficar diferente. Vai ter equipes, os juniores vão precisar de outros caminhos de carreira e por aí por diante. Eu escrevo nessas coisas aqui, nessa newsletter. Eu tento publicar 1 ou 2 vezes por ano. Eu espero ver alguns de vocês ali como assinantes da minha newsletter. E também o meu livro, Humano, Robô, Agente. Eu acho que é isso que eu tenho para agora. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ficar feliz. Thiago, é com você. Obrigado por me ouvirem. Agradecer. E uma pessoa que está assistindo a gente hoje vai Thank you, ganhar um Jürgen. livro que a gente vai One sortear. person that is with us is going to maybe win a book, because we are going to draw a book. Awesome. E tem uma pergunta só que eu acho que There já is foi one respondido ao question longo that I do think you've evento, mas answered acho que você while vai you were gostar, que é speaking, o que é but I o think you're Wicked going to Framework? like. Né? Eu What sei que is está no livro, mas Wicked da onde Framework? veio, I né? De know quem it's é in the esse book, but framework? where does it come from? Wicked Framework. Essa framework Wicked, essa estrutura vem do problema malvado, Wicked, que é um problema que não tem solução. Por exemplo, como que a gente mantém os nossos empregados felizes? Isso não tem uma solução definida, é sempre um problema, é sempre algo que você precisa se preocupar. Uma outra coisa é o que é uma boa estratégia para o nosso negócio? Esse é um problema malvado. Você não tem como dizer, agora resolveu, acabou.
Não, porque no dia seguinte as coisas vão mudar. E você tem que rediscutir a sua estratégia. Então, esses problemas, que basicamente sempre são problemas, que nunca têm um fim, a gente chama esses problemas de problemas malvados. E é o tipo de problema que a gente vê quando o mundo está muito incerto à nossa volta. Por isso que eu chamo essa estrutura de estrutura wicked, ou malvada. E vale citar que foi o Jürgen que criou, né, o framework, é uma criação Jürgen dele. created that framework. E uma última pergunta, então, só para And a fechar, last que a question, Adriana just vale a to pena close. aqui. Ela quer umas 2 palavrinhas sobre o profissional M, o M-shape skill que Someone você... wants you to share a couple of things about the M person, the M employee. Como eu expliquei, o M é a barra horizontal, que é a generalização e as especializações múltiplas, né? Não é uma, mas são mais que uma. Então, eu sou um preletor, e eu sou um escritor, e eu sou um criador de e-learning e um editor. São 3 ou 4 coisas que eu tento me especializar até que em algum momento a IA assuma e aí eu tento fazer algo a mais. Eu acho que eu vou ser escritor até eu morrer, mas editar vídeos eu acho que é temporário. E talvez falar, eu acho que vai ter um momento que eu vou parar de viajar, vou parar de falar e vou fazer outras coisas em casa. Então você precisa se acostumar com a ideia de que toda especialização, quase toda, é temporária. E você precisa prosseguir, conseguir aprendendo. Muito bom, acho que respondeu bem, não só para a Adriana, mas para mim Very também. good. I think it was a good Interessante. answer for me and for the person who asked. E queria agradecer muito, And I Jürgen, would pelo like seu to tempo, thank por you você very ter much for your trazido esse time, conteúdo tão valioso para a for gente, em bringing nome such a de valuable todo o content. público brasileiro. On behalf Tenho of all the certeza que Brazilian vai people, ser incrível para I'm todo mundo a sure partir de it's going agora to be ver o amazing vídeo. for everyone to have that content. Thank you so much. Muito obrigado, é muito bom estar aqui. O pessoal está agradecendo aqui. Então, pessoal, não deixem de se inscrever para receber o livro. Vai ser So people are sorteado na saying sexta-feira, thank you, ao and they meio-dia. are talking about the book draw that's going to happen. E fiquem de olho. O livro está muito bom, já consegui ler inteirinho, então vale a pena, recomendo. E Thiago said he read the book and he recommends it. muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Thank you very much. Até a próxima. Have a good afternoon, and I see you next time. Bye bye, Thanks, everyone. Jürgen. Thanks, everyone. Bye bye. Have a good afternoon. Tchau, tchau, gente. Boa tarde.